A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 15, nos versículos de 1 a 39. Então, alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram. Então, vieram de Jerusalém para onde? Para Cafarnaum. Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Aqui tem uma baita de uma explicação que eu tenho me esforçado para dizer para vocês. A diferença entre a lei de Deus, a lei mosaica e a tradição dos anciãos, ou a tradição oral, ou a religião, as doutrinas de homens, humanas, os fardos pesados, os julgos, as cargas. Isso é que nós precisamos diferenciar. E existia a tradição dos anciãos. Aquilo que eles foram aumentando, acrescentando, desenvolvendo, ensinando, entendeu? Que é um peso, que é um fardo. Lembra quando a gente viu no Sermão do Monte? Não matarás. Não matarás, tá na lei, tá no mandamento. Mas aí o que Jesus dizia? Vocês ouviram? Vocês ouviram? Lembra quando eu trabalhei com vocês isso? Eu, porém, vos digo. Jesus falava, eu, porém, vos digo. Porque ele estava querendo falar do coração, daquilo que não era mensurável, daquilo que não era observável, aquilo que não estava limitado ao comportamento, à intenção do coração, os teus olhos, né? E eles mudaram a lei, eles acrescentaram. Então Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito. Então quando Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito, ele está se referindo a isso aqui, ó. A tradição dos anciãos. Aquilo que era a tradição oral, quer dizer, o que eles foram falando, inventando. Pensa no tempo. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia e se deter na palavra, no versículo, no capítulo, no livro. Ver o que está escrito aqui. E não aquilo que a pessoa fala. Aí, tá, mas tu pode me dizer onde é que tá? Qual é o livro que tu leu isso? A pessoa te enrola, porque ela nem sabe, ela tá inventando. E tem gente que fala coisa que não tá na Bíblia. E outros ficam chocados quando descobrem, isso tá na Bíblia. Tá na Bíblia, mas tu tem que ler. Se tu é cristão, tu tem que ler a Bíblia, porque a Bíblia é o livro do cristão, do cristianismo, dos seguidores de Cristo. Então aqui o que Jesus, o que eles perguntaram para Jesus? Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? E o assunto era lavar as mãos, tá? E não pensa que lavar as mãos no sentido higiênico, não. Lavar as mãos no sentido ritual, tá? É diferente. Aí vocês, eles lavavam as mãos. Não é lavar as mãos, não. Era todo o ritual que era feito, que nós estudamos também. Que tinha aquela bacia, tinha várias coisas para simbolizar a pureza, a honestidade, a santidade, mãos limpas. Mas aqui tem além. A tradição, eles faziam tudo, sabe? Era um teatro, era um ritual, não tem outra palavra. Ritual, uma coisa que a pessoa faz, vira um rito. Tá, mas vou continuar. 3. Jesus, porém, lhes respondeu, vocês que são inscritos do canal, a Bíblia diz, que são inscritos do canal, a Bíblia diz, já entende quando vem, porém, Jesus, porém, então quer dizer que Jesus vai falar contra, a mensagem vai ser adversa, vai ser outra do que eles disseram. Então eles estão falando da tradição dos anciãos. Olha o que Jesus vai dizer.
Por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Aqui matou. Aqui tá. De um lado, nós temos a tradição dos anciãos. E do outro, nós temos o mandamento de Deus. Será que agora tu entendeu? Será que agora tu vai ter argumento para explicar? Para esses que ficam inventando coisas, que nem Paulo disse, que ficam julgando por causa do dia, por causa do sábado, por causa da festa, por causa do que come, do que veste, do que faz. Não, isso aí é tradição dos anciãos, tradição dos homens, doutrinas humanas. Jesus está dizendo, por que também vocês transgridem o mandamento de Deus? Por causa da tradição de vocês, quer dizer, vocês que inventaram, que é o vocês ouviram que eles falavam, né? 4. Se preparem. Porque Deus disse, honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Ok, isso aqui a gente sabe o que é. A gente leu, a gente estudou. Na minha Bíblia tá entre aspas, na tua também, quer dizer, isso aqui é uma citação literal dos mandamentos. E nós vimos que honrar o pai e a mãe era no sentido positivo, honra teu pai e tua mãe. Mas o sentido negativo, quem maldisser, quem amaldiçoar, quem fizer um mal ao seu pai e à sua mãe, vai ser punido de morte. E sim, este é um mandamento repetido, como eu digo, do Gênesis ao Apocalipse. Quer dizer, a Bíblia inteira fala que tu tem que honrar teu pai e tua mãe. Não importa, não interessa, não especifica se é um bom pai, se é uma boa mãe, se é um pai ausente, presente, maravilhoso, se é uma mãe querida, amorosa, acolhedora. Não tem adjetivo para esse pai e para essa mãe. Honre o seu pai e a sua mãe. E ainda mais, não amaldiçoa, hein? Não maldiz, não fala mal, não te queixa, não te vitimiza. Porque tu vai ser punido de morte. Então, esse é o mandamento de Deus. Esse é o que a gente leu. Isso é o que a gente estudou no Pentateuco há pouco tempo. E aí, o que eles inventaram? E eu vou até citar para vocês aqui, ó. Êxodo 20, 12. Êxodo 21, 17. Levítico 20, 9. Então, assim, ó. Nós sabemos que muitas vezes se repetiu. Honra teu pai e tua mãe. E Jesus e Paulo, como eu falei, a Bíblia fala. Então, esse é o mandamento de Deus. Honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Ok? Esse é o mandamento de Deus. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é a oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. E aí vem aquela palavra, hipócritas. Letra maiúscula e ponto de exclamação. Então, o que quer dizer isso? Que Jesus falou categoricamente, hipócritas. Vocês são os hipócritas. Porque vocês conhecem a Bíblia. Vocês conhecem a Escritura. Vocês conhecem o Pentateuco. Vocês conhecem a lei. Vocês sabem que é honra seu pai e honra sua mãe. Mas, se aquele filho não quer honrar aquele pai, não quer honrar aquela mãe, mas quer ficar de bem com o povo, com os fariseus, com a igreja, com a religião, o que ele faz? Ele dá uma oferta. A gente diz, eu cala a boca, né? Ele vai lá e dá uma oferta. E diz pro pai, pai, eu não vou poder te cuidar, pai. Tu não vai poder morar comigo, pai. Tu não vai ter, sei lá, tô inventando, teu remédio, tu não sei o quê, porque eu dei de oferta para o Senhor. E aí o que os fariseus fazem? Tu ofertou ao Senhor. E esta palavra, ela tem algumas bíblias que trazem corbã, né? Que era isso. Era uma oferta ao Senhor
no lugar daquilo que era do pai e da mãe. Jesus ia ali, ó, cirúrgico. Vamos seguir. A ajuda que você poderia receber de mim é a oferta ao Senhor. Esse oferta ao Senhor é o que algumas bíblias falam, corban, tá? Esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Então aqui tá claro, aqui nem a história da ovelha. Não é a questão do sábado. Porque se a ovelha cai no buraco, eles dão um jeito de tirar a ovelha. Entendeu? Então aqui é a mesma coisa. O que está por trás aqui? Qual é o pecado aqui? É a desonra aos pais, é a falta de amor, a falta de obediência a Deus. Porque eu vou te falar um negócio, se tu tem aquele pai, se tu tem aquela mãe, é porque Deus, na sua soberana vontade, na sua sabedoria, no seu discernimento, ele escolheu aquele pai para ti e aquela mãe. Mas não é, mas tu não conhece meu pai, tu não conhece minha mãe, tu não sabe o que pode ser. Pois é, mas Deus sabe. Deus sabe quem tu vai te tornar por tudo que tu passou. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência por tudo que ele sofreu. Só que Jesus não tinha pecado. E ele aprendeu a obediência por tudo que ele sofreu. Então, todo o sofrimento que um pai e uma mãe, tudo que a gente passa, nos faz quem nós somos. E Deus sabe lá na frente por quê. E a Bíblia não diz que a gente tem que orar pelos nossos inimigos? A Bíblia não diz que muitas vezes os nossos inimigos são nosso pai e nossa mãe dentro da nossa casa? Mas o mandamento é claro. Honra teu pai e honra tua mãe. E aí aqui eles fizeram essa volta toda, fizeram essa, sabe, essa salada aqui, essa mistureba, para quê? Para se escapar do mandamento e ainda ficar de bem com os homens. Tu conseguiu entender? E Jesus falou assim, ó, invalidam. Olha só, e assim, quer dizer, fazendo isso, tirando do pai e da mãe para ofertar ao Senhor, tu tá invalidando a palavra de Deus. Por quê? Por causa da tradição de vocês. E aí, vocês são os hipócritas. Vocês são os falsos, os mentirosos. O que ele disse? Raça de víboras, sepulcros caiados. Isso que me chamava atenção. Que quando eu era guria e eu lia, eu disse, mas Jesus é tão bom. Jesus é tão amoroso. Por que ele chama eles de raça de víboras? Aí eu pensava, mas pode xingar os outros de raça de víboras, de hipócrita? Eu não entendia. Por quê? Porque falta esse conhecimento, entender essa hipocrisia, essa falsidade, essas pessoas que estão, que nem umas sanguessugas, né? Que são os religiosos, que falam, mas não vivem. São bons de blá 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 de discurso, mas não vivem. E aí Jesus falou, hipócritas. E nós que estamos estudando, né, as profecias do Antigo se cumprindo no Novo, em Cristo, temos mais uma aqui. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Então, o que Jesus está falando aqui? Que Jesus conhecia a Bíblia. Lembra que eu falo para vocês a Bíblia que Jesus lia? Então, Jesus lia Isaías, porque ele cita Isaías para esses fariseus hipócritas, que vieram de Jerusalém até Cafarnaum para perturbar, para incomodar, para acusar Jesus e os seus discípulos. E eles sempre fazem isso, né? Lembra que eu disse? Eles colocam a culpa nos discípulos. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Tá aqui, qual é a dúvida? Tá explicado. Não tem nada a ver com a lei verdadeira, não tem nada a ver com o mandamento verdadeiro de Deus, não tem nada a ver com a lei mosaica que nós estudamos, palavra por palavra. Não, tem a ver com doutrinas, com preceitos humanos, com tradições. Até hoje, as pessoas inventam coisas que não estão na Bíblia para subjugar, manipular, controlar
as outras pessoas. E pior, espíritos enganadores. Isso é o engano. Essas doutrinas falsas, esses sofismas, afastam as pessoas de Deus. Porque quando elas não, quando elas não aguentam mais aquele jugo, elas jogam tudo fora. Porque elas não conhecem a Deus nem Jesus, só conhecem a religião. E aí é aquilo que a gente viu, o estado delas. O segundo estado, o último estado é pior do que o primeiro. Porque se elas estavam presas na religião, num ritual, numa doutrina humana, e elas se libertam daquilo, elas não conseguem se conectar a Deus e a Jesus porque elas foram contaminadas com essa religião, com essa religiosidade. E Jesus fala sobre isso. E daí tu leva aquela pessoa para o inferno. Parecia que ela estava salva, porque ela estava presa naquele preceito humano. Quando ela vê que aquilo não faz sentido nenhum, ou quando seus olhos são abertos, ou quando alguém fala para ela, mostra na Bíblia, ela joga tudo fora. Ela joga tudo longe. E aí ela se afasta. Porque ela nunca conheceu Deus, nunca conheceu Jesus, nunca conheceu a verdade. Porque a verdade liberta. Quem conheceu o Filho verdadeiramente vai ser livre. Mas ela não conheceu Jesus. Ela só conheceu a tradição. Ela só conheceu uma doutrina humana, um blá blá blá. Um falso profeta, um falso mestre, um falso pastor. Ela só conheceu mentiras, julgos, amarras, ataduras, correntes. Não pode, não pode, não pode, não faz, não isso, não aquilo. Mesma coisa aqui. A mesma coisa aqui. E aí o que acontece? Ela estava presa naquilo, mas ela estava longe de Deus. O coração estava longe. Os lábios estavam longe. O povo estava longe. Porque quando tu conhece Jesus, tu é livre. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Nós estamos sobre a lei do amor. Nós vivemos a graça de Deus, a misericórdia, o perdão, a bondade. Não é uma prisão. E a religião, sim, a religião prende, cega, deixa as pessoas fanáticas, loucas, obcecadas. Se colocam num patamar superior, julgam os outros, né? Muito sério. Mas eu acho que agora, neste aqui, ficou bem claro a diferença. E é o que nós estamos estudando. Eu, porém, vos digo, o que nos importa? O que a Bíblia diz. E convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam. Então, nós estamos aqui hoje, né? Nós estamos aqui no YouTube, 2025, lendo este texto de Mateus 15, e nós precisamos escutar e entender. Nós precisamos ter esclarecimento, discernimento, revelação, sabedoria. Jesus derrama a luz nas nossas trevas, que o Espírito Santo nos ensine. Por isso, escutem e entendam. Há uma doutrina que é verdadeira, que é a palavra de Deus. Mas há uma doutrina que é falsa, que é uma tradição, que é o que eu digo para vocês, é o blá blá blá. É a conversa fiada. Isso não serve para nada. Isso não salva. Isso não cura. Isso não santifica. Isso deixa a pessoa mais escrava, mais obcecada, mais insuportável. Vocês já viram esses fariseus, saduceus, os religiosos? Sabe? Eles são insuportáveis. Porque eles dizem, tu não pode tomar isso, tu não pode comer aquilo, tu não pode fazer isso, tu não pode te vestir assim, tu não pode falar isso. Não. Eles ficam te cortando. Só que Jesus, ele morreu para nos libertar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Vocês estão carregando essas cargas, esses fardos.
Então Jesus está dizendo: escutem, entendam. Que os olhos de vocês sejam abertos, que os ouvidos de vocês sejam destampados, que as amarras, as correntes sejam quebradas. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim contamina a pessoa. Porque tu tem que lembrar que o contexto lá no verso 2 é: não lavam as mãos quando comem. Olha no que eles se apegavam. E aqui Jesus está sendo claro, específico. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Aí tu acha que Jesus está querendo que a gente coma com as mãos sujas? Não, querido, não, querida, não é isso. Não é isso. Nós estudamos no Pentateuco, o manual sanitário. Deus se preocupava com a saúde, ensinava tudo o que era para fazer e o que não era. Aqui eles estão achando que se eles lavarem muito bem as mãos e ficarem 45 minutos lavando as mãos, a ponta dos dedos, que vinha até aqui. Gente, era algo incrível. Eles estavam puros e purificados. Entendeu? Aí o que eles fossem comer, estava tudo ok. Se comessem aquele alimento, aquele animal, lembra também? Então, de novo, é sempre o que é externo, é sempre o que é comportamento. A intenção do coração, aquela intimidade aqui, só a gente que sabe. Tá olhando com um olhar de piedade, mas por dentro tá te destruindo, te matando, tá com ódio, ressentimento, que nem outro, quer acabar contigo. Ou, lembra Jesus falou? Ele não é adúltero. Não, ele é casado com uma só mulher. Mas o olhar dele é pervertido, é maligno, é nojento. Ele olha com malícia para as irmãs. Jesus disse que ele é adúltero. Ele já pecou. Então Jesus está falando que tem algo que é interno. E eles só se apegavam no que era externo, como muitas pessoas hoje, que olham para alguns pecados que são externos, notoriamente pecados, e acham que aquelas pessoas são piores, e outras que não cometem aqueles pecados, ou aquele tipo de pecado que eu digo mensurável, observável, que todo mundo sabe que é pecado, elas são santas. Não, porque a santidade é um fruto, o fruto do Espírito Santo em nós, né? O Espírito que é santo é que produz essa santidade em nós. E isso é de dentro para fora. E Jesus está falando, ó, o que sai da tua boca. E o que sai da nossa boca? O que está no nosso coração, que a gente já viu também. Então, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Pensa se não é bem assim. Quando tu confronta e tu fala que a pessoa é hipócrita, é fingida, é falsa, é duas caras, não tem caráter, sei lá, ficou escandalizado. Ficaram escandalizados. Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Aí, isso aqui também me toca profundamente. Porque a Bíblia diz, se tu ensinar errado, ai de ti. Mas se tu ensinar certo, quantos vão se salvar? E Deus vai te abençoar, Deus vai te recompensar. Então, tem gente que ensina errado. Tem gente que fala mentira. Tem gente que fala coisa que Deus não falou. E isso é um cego guiando outro cego. E nós estamos lendo, nós estamos ouvindo, nós estamos aprendendo o que a Bíblia diz. Para quê? Pra gente não ensinar errado, pra gente não falar mentira, pra gente não falar engano e para libertar, porque a verdade liberta.
Então é só, o que Jesus está dizendo? Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Quer dizer, quem não é de Deus, não é de Deus. Então, por que eles estão escandalizados? Eles não são de Deus. Eles estão pervertendo o mandamento de Deus. Então, assim, ó, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então, muitos estão ensinando errado. E eles, por que eles estão ensinando errado? Porque eles já estão no inferno, já estão no buraco. E eles querem levar outros para o inferno e outros para o buraco. E olha o que Jesus está dizendo, esqueçam deles. Para de ouvir mentira, para de ouvir engano, filosofia, ideologia, blá blá blá, conversa fiada, fábula, história sem pé nem cabeça, coisa que não está na Bíblia. 15. Então Pedro disse a Jesus, explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse, também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Então aqui Jesus está esclarecendo, que como eu digo, para mim esse texto aqui é óbvio, é claro, não tem o que interpretar, é direto. O que ele está dizendo? Tem coisa que vai entrar no teu estômago, e vai ser expelido. Mas no teu coração vai contaminar todo o teu ser e vai te levar para o inferno. Aí o que acontece? Era mais fácil eles dizer para ti, não come isso, não come aquilo, do que te ensinar a não ter maus pensamentos. A tu não ser malicioso, perverso, falso, mentiroso. Entendeu? Ensinar a palavra. Quem pode nos salvar de quem nós somos? Só o Senhor Jesus. Quem pode sondar nossa mente, nosso coração, mudar nossa natureza, nos dar um novo nascimento, uma nova vida, nos transformar de dentro para fora? Só o Senhor Jesus. Então, o que ele está ensinando aqui para os discípulos e para cada um de nós? O que sai da nossa boca vem do nosso coração. Então, conforme o que tu fala, né? A boca fala do que o coração está cheio. Fica claro. O fruto, ele é a consequência, o resultado, o efeito da árvore. A árvore é que produz aquele fruto. Então, eu é que produzo aquele fruto. De dentro de mim é que saem aquelas palavras. E aí Jesus está dizendo, ó, do coração procedem os maus pensamentos. Então, tu tem que entregar o teu coração para Jesus. Jesus é que vai reinar, transformar, purificar, limpar, lavar esse coração. E eles não estavam preocupados com coração nenhum. Eles só queriam o que era externo, só o que era da aparência. A pessoa podia ser, sei lá, né? Uma peste, um demônio, mas desde que ela aparentasse e ela cumprisse, tava tudo bem, tava tudo certo. Sim, tu pode pegar o dinheiro do teu pai e da tua mãe e levar lá no templo, dar uma oferta e tá tudo certo. Não precisa, porque eles não estão nem preocupados que ele vai pro inferno. Porque a Bíblia diz que quem não cuida do pai e da mãe, quem não honra o pai e a mãe, quem faz isso, era punido de morte. Então, nós estudamos isso, que os pecados que eram punidos com a morte eram pecados graves, sérios, abomináveis diante de Deus. Isso quer dizer que tu ia pro inferno. Então aqui Jesus está falando, ó, é do coração. Tu não consegue medir. E claro, tem pecados que eu já falei, são crimes, é outra história, é outra seara, né? A gente tá falando daquele que tem uma aparência, é o sepulcro caiado. Ele aparenta que é um bom filho, porque ele pegou aquilo ali e deu de oferta pro Senhor.
mas por dentro ele despreza e desonra seus pais, certo? E este lavar das mãos, eu acho que para nós é óbvio, né? É muito fácil de entender. Mas vamos ver o que Jesus está falando aqui. Maus pensamentos. Quem é que sabe o que eu penso? Eu e Deus. Ninguém mais sabe. Tá dentro da minha mente, tá dentro do meu pensamento. Por que a Bíblia diz que eu tenho que transformar a minha mente, renovar a minha mente, o culto racional? Porque aqui dentro pode estar podre, sujo, com maus pensamentos. E sim, o inimigo nos tenta com flechas, com coisas ruins. O que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala? O capacete da salvação. Então, assim, ó, Jesus começa a falar dos maus pensamentos. Aí, homicídio, que eu falei, é um pecado que é um crime. Mas como que começa? Lembra que a gente estudou as inimizades, os rancores, o desejo de vingança? Aí tu vai lá e consuma o ato. Mas começou com o quê? Com mau pensamento, com mau sentimento, com um olhar que despreza, que odeia o outro. O adultério, já dei o exemplo. A pessoa não, ela é casada e ela não adulterou, mas por dentro, nos seus olhos, no seu pensamento, sim. E hoje em dia, com a tecnologia, com um monte de coisa, as pessoas não consumam o ato, mas Jesus está dizendo, é adúltero, é adultério, começa com maus pensamentos. Outro exemplo, imoralidade sexual. Então tu pode ver que são pessoas imorais que praticam imoralidade. Nós vimos também, estudamos no Pentateuco. Mas o que acontece? Como é que isso começa? Onde que isso nasce? No coração, com maus pensamentos. Aí o furto. Ah, a pessoa furtou, mas ela pensou, ela planejou, ela invejou, ela cobiçou. O que o mandamento diz? Não cobiça nada que é do teu próximo. Então, ele cobiçou e ele roubou, ele pegou. Falso testemunho. O que é o falso testemunho? É mentira. É tu falar uma coisa que não é. É tu mudar de opinião. O que Jesus falou? Sim, sim, não, não. Quando eu digo mudar de opinião, no sentido de que a pessoa fala uma coisa e faz outra, né? Tem que cuidar que não é uma pessoa que fazia errado e aprendeu a fazer o certo, então ela mudou. Não tô falando disso. É o falso testemunho. Então ela muda, ele é culpado. Aí daqui a pouco assim, não, mas eu vou te dar tanto de dinheiro, não sei o que, vai subornar. Não, ele é inocente. Então é um falso testemunho. E blasfêmia. Atribuir a Satanás, né, algo que é de Deus. Ou atribuir a Deus algo que é de Satanás. Blasfemar, enganar, mentir, sofismas. São estas as coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Então, gente, está muito explicado. Escutem e entendam. 21. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, vem os discípulos, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós já vimos esse capítulo, né, esse vídeo sobre as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas que não têm pastor. Jesus veio com um ministério assim, específico e preferencial para Israel. Fazendo isso que nós estamos fazendo, né? O que Jesus está fazendo? Ele está trazendo tudo que este povo viveu no Antigo Testamento para que eles vissem que tudo se realizava, se concretizava em Cristo. E é o movimento que a gente está fazendo. A gente está lendo Mateus e vendo que tudo que foi profetizado se cumpre em Jesus. E aí ele diz essa frase que já algumas vezes apareceu, né? Que ele foi chamado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou. Então ela se humilhou. Ela insistiu. Ela queria.
Senhor, me ajude. Ela pediu, ela invocou, né? E Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Aí eu vou parar aqui, porque a resposta dela é maravilhosa. A gente já falou sobre isso, mas eu acho importante. Essa figura dos cães, né? Lembra naquela passagem também que falava sobre Canaã. Lembra de Noé? Da nudez que ele bebeu, plantou a vinha, se embebedou o filho. Cã não podia ser amaldiçoado, porque tinha sido abençoado pelo próprio Deus. Então, Canaã, que era o neto, foi amaldiçoado. E Canaã é o pai dos cananeus, que é a mesma raiz para a palavra cães. Então, Jesus está falando cachorrinhos, cães, cananeus. Ele está conversando com a mulher cananeia, que era uma estrangeira, né? E nós vimos o que os cananeus faziam, o que eles aprontavam. Vimos naquele episódio também que Deus manda o povo santificar a terra durante a guerra. Falava, lembra de enterrar as fezes? E eu expliquei para vocês, os cães não enterram as fezes, mas os gatos, os felinos, os descendentes. Lembra que eu quis explicar para vocês a diferença? Que é como assim, ó, o leão da tribo de Judá. Então seria os gatos, os felinos. E daquela terra ali, que eram os cananeus, os cães. E isso era uma comparação, porque eles viviam de uma forma que desagradava a Deus, né? Isso simbolizando como algo sujo, algo imundo, algo nojento, algo abominável, né? E o outro lado não. Então, eles se enterravam. E aí a gente, mas meu Deus, como é que Deus se importava com isso durante a guerra? E ele diz, para santificar a terra e que eles pudessem ter vitória. Então, tudo isso o povo entendia. Para nós é meio distante, é meio chocante até. Mas eles entendiam. Porque lembra a outra comparação das pérolas aos porcos? Das pérolas aos cães? Então, esta forma de Jesus falar aqui é totalmente contextualizada. O judeu entendia, o povo entendia do que ele estava falando, que eles eram os estrangeiros, os cananeus, que não viviam de acordo com a palavra de Deus, com os judeus, com a lei. Então é isso que ele está falando aqui. Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor. Pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Na minha tradução antiga dizia, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aqui diz, pois os cachorrinhos, né? Então o que ela está dizendo? Não quero pão. Eu me satisfaço com uma migalha, mas me dá esta migalha. Me dá. Porque ela estava pedindo pela filha dela, que estava horrivelmente endemoniada. Então, ela cria tanto, que nem Raabe. Tantos estrangeiros que tiveram mais fé, o centurião, que viram em Jesus o Filho de Deus, que escutaram, entenderam e creram e se entregaram de corpo, alma e espírito. Então aqui ela está dizendo, não precisa tirar o pão dos filhos, só me dá uma migalha, só me dá um pouco, porque eu creio que tu pode curar minha filha. É isso que ela está falando para Jesus. Então Jesus exclamou, olha o verbo, ele exclamou. Lembra do outro que a gente viu? A fé que Jesus ficou admirado. Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Então, que grande fé esta mulher cananeia tinha. Que grande fé que ela acreditava que apenas as migalhas que caíssem da mesa seriam suficientes. Como a mulher da hemorragia,
que só tocar na roupa já era suficiente. Isso é fé, gente, isso é fé. Que grande fé tu tem. Essa mulher também impressionou ao Senhor Jesus. 29. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros. E os deixaram junto aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam e glorificavam o Deus de Israel. Então, todos esses ficaram aos pés de Jesus, e os deixaram junto aos pés de Jesus e ele os curou. Então, todo aquele que chega aos pés, que se humilha, que reconhece que é carente, que não tem, que precisa, recebe. Todos aos pés de Jesus foram curados. 32. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Então Jesus tinha compaixão. E ele quer alimentar. Para quê? Para que não desfaleçam. Então aqui tem uma lição. Nós não vamos desfalecer, não vamos fraquejar se nós estivermos alimentados por Jesus, alimentados pela palavra de Deus, o verbo que se fez carne. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Olha a pergunta, pão no deserto, a gente acabou de estudar o Pentateuco. Eles ficaram 40 anos no deserto sendo alimentados com pão. Então, olha a pergunta que eles estão fazendo. Onde haverá neste deserto pão? Tu vê a mulher querendo uma migalha de pão. E agora eles estão dizendo: onde vai ter pão nesse deserto? Tu tá vendo a diferença de fé? De como que é fácil de tu identificar quando uma pessoa realmente crê? Quando ela olha para Jesus e vê que ele é o pão vivo que desceu do céu? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes e, tendo dado graças, os partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. Então, o que acontece aqui? Jesus multiplica os pães e os peixes pela 2ª vez. E aí eu quero fazer com vocês uma comparação, porque na primeira multiplicação eram 5 pães, na segunda multiplicação eram 7 pães. Então, se eu junto a primeira com a segunda, eu tenho 12. 12 é o número da igreja. Então, lembra que Jesus tem compaixão e quer alimentar, mas são os discípulos que vão alimentar. Então, este 12 simboliza nós, o povo de Deus, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. É nossa responsabilidade alimentar, trazer este pão para o povo, porque nós somos discípulos de Jesus. Então, as duas formam 12. E o que sobra é muito interessante, porque na primeira sobra 12, na segunda sobra 7. Então, o 7 é o perfeito. Então, quando a igreja trabalha, quando a igreja socorre, é tudo perfeito. Não falta e ainda sobra. E aí eu tenho que destacar que temos que dar graças, o partiu novamente, que é sempre isso, dividir, compartilhar, abençoar. E isso que sobra é que a pessoa se farta e ela sobra e ainda pode alimentar a outros. Esta é a ideia do Evangelho. Eu recebo, de graça eu recebo, de graça eu dou.
Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Então, ele se parte, ele se doa para que cada um de nós seja alimentado, sustentado, fortalecido. E assim eu também posso abençoar a outros.